Imagine só uma doença que fica escondidinha no corpo por anos, décadas até, sem dar um sinal de vida, para depois, de repente, atacar o coração. É exatamente isso que vamos desvendar hoje, a ameaça silenciosa da doença de Chagas, que afeta milhões de pessoas e muitas delas nem fazem ideia. Doença do coração grande. Pois é, esse nome popular já entrega uma das consequências mais graves da doença de Chagas. É um ataque sorrateiro que, com o tempo, pode fazer o coração crescer e ficar fraco. E para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, vamos colocar em perspectiva. Estamos falando de um número que pode chegar a 18 milhões de pessoas só na América Latina. É praticamente a população inteira de uma cidade como São Paulo vivendo com essa ameaça. Ok, vamos começar pelo que talvez seja o aspecto mais assustador dessa doença, o silêncio. Ela age na sombra, sabe? É uma infecção que pode passar anos danificando órgãos vitais sem disparar nenhum alarme no corpo. E o responsável por tudo isso é um ser microscópico, o parasita Trypanosoma cruzi. Pense nele como se fosse um passageiro clandestino que pega uma carona na nossa corrente sanguínea. E o pior, ele tem destinos preferidos: o coração e partes do nosso sistema digestivo. Mas como é que esse parasita minúsculo consegue chegar até as pessoas? A verdade é que ele não age sozinho. Ele tem um cúmplice essencial nesse processo todo, e é essa parceria que a gente vai entender agora. Apresento a vocês o barbeiro, o principal vetor da doença. Ele funciona basicamente como o Uber do parasita, sabe? É ele quem transporta o T. cruzi e faz essa ponte entre o parasita e os seres humanos. E aqui vem o detalhe mais curioso e até um pouco perverso da transmissão clássica. Não é a picada em si que infecta. O que acontece é que enquanto o barbeiro se alimenta do nosso sangue, ele faz cocô ali na pele. A picada coça, a gente vai lá e esfrega e, sem perceber, acabamos empurrando as fezes com o parasita para dentro do nosso corpo. É um mecanismo super eficaz. Certo, mas aí fica a pergunta: será que a picada do barbeiro é o único jeito de pegar essa doença? A resposta, olha, pode surpreender muita gente. A coisa é bem mais complexa. A doença pode passar em transfusões de sangue, em transplantes de órgãos, da mãe para o bebê durante a gestação, até em acidentes de laboratório. Mas a forma que tem deixado as autoridades de saúde mais em alerta hoje em dia é a transmissão oral, ou seja, pela boca, através de alimentos. E é aqui que a história chega num alimento super popular no Brasil, o açaí. O barbeiro adora viver nos açaizeiros. Aí, na hora da colheita e do preparo artesanal, o inseto pode acabar sendo moído junto com os frutos ou as fezes dele podem contaminar o açaí. E assim, um superalimento acaba virando um veículo para a doença. E aqui, atenção, porque a gente precisa quebrar um mito. Muita gente acha que congelar o açaí já resolve. Mas não resolve, o parasita é bem resistente ao frio. O único jeito de garantir a segurança é com calor. A pasteurização, que é aquecer a polpa acima de 45 graus, essa sim mata o T. cruzi. Bem, com tanta informação sobre a doença, como ela é transmitida, por que ela ainda é um problema tão gigante? A resposta para isso vai além da biologia, ela entra no campo social. A doença de Chagas faz parte de um grupo conhecido como doenças negligenciadas. O que isso quer dizer? Que ela está totalmente ligada à pobreza e à desigualdade. Como ela afeta principalmente populações mais pobres, a indústria farmacêutica não vê muito potencial de lucro e, por isso, investe pouco em novos remédios e diagnósticos. Esse gráfico aqui mostra a realidade nua e crua. Essa barra enorme representa os milhões de pessoas que sofrem com a doença. E essa barrinha minúscula do lado é um investimento da indústria para ajudar essa gente. É um ciclo vicioso terrível. A pobreza cria as condições para a doença e a doença ajuda a manter as pessoas na pobreza. E essa conexão com as condições de vida é muito direta. O barbeiro adora se esconder nas frestas de paredes de barro, de madeira, tipo nas casas de pau a pique. Isso faz com que a moradia precária seja um fator de risco gigantesco. Certo. Diante de um cenário tão complexo, o que é que pode ser feito? A boa notícia é que sim, existem estratégias muito eficazes para combater esse perigo e proteger as comunidades. A luta contra Chagas tem que ser em várias frentes. É preciso atacar o vetor com inseticidas, claro, mas também melhorar as casas para ele não ter onde se esconder. E, ao mesmo tempo, investir em educação para a população e em processos mais seguros na produção de alimentos. É como fechar todas as portas para a doença. E essa informação aqui é de utilidade pública e pode transformar qualquer um em um agente de saúde.
Se encontrar um inseto que parece um barbeiro, a regra de ouro é: não esmague, capture com cuidado, sem tocar nele e leve até um posto de saúde. Essa atitude simples ajuda demais as autoridades a mapear e controlar a doença na região. E sobre o tratamento, é importante saber que existe sim um remédio, o benzinidazol. Ele funciona melhor na fase aguda, logo depois da infecção, e é oferecido de graça pelo SUS aqui no Brasil.